Interativo, que já está lá a matéria dizendo que o Flamengo acertou o empréstimo do Thiago Maia até o final de 2020, né? E desde o dia 11, né? Desde sábado, essa confirmação. O Flamengo ainda não fez o anúncio oficial, o Thiago Maia deve assinar o contrato até o final dessa semana, contrato de empréstimo sem pagamento por esse empréstimo, mas com uma cláusula que deve ser fixada ali em torno de 14 milhões de euros para o Flamengo contratar, em definitivo, o Thiago Maia no final desse período de empréstimo, ao final desse período de empréstimo, caso queira, obviamente. Bom, a frase é a seguinte: entre todos os contratados, Thiago Maia é quem o Flamengo mais precisava. E aí, estamos falando de Gustavo Henrique, Michael e Pedro Rocha. Não vou colocar o Pedro ainda. Pergunta capciosa, muito boa para você. E aí, Mauro, abre você então, respondendo se essa frase é verdadeira ou se ela é falsa. Ela é verdadeira no sentido da intenção, sabe a intenção do legislador? Né, quando a gente fala, quando precisa fazer a hermenêutica, a interpretação da regra jurídica, você tem que pensar qual foi a intenção do legislador ao bolar alguma coisa. A intenção, sempre má intenção da nossa produção, é criar uma pegadinha, ou eu imagino que seja essa, estou com a pretensão, até porque sou jornalista, não tem pegadinha. Esportivo, a gente tem que ter a pretensão de achar que sabe tudo. Então é o seguinte, eu acho na questão tática, técnica e da opção de banco que tem para a posição. Então, como é o Pires da Mota, o Thiago Maia chega para qualificar, muito em relação ao Pires da Mota, é muito verdadeiro. Tá, muito verdadeiro muito então, verdadeira, né? Porque, claro, o Michel, a princípio, deve ser uma baita contratação. Cara, mas estou tentando falar do jogador. Claro que você não pode eximir isso aí, mas eu acho que é uma baita contratação. Pedro Rocha, não do Cruzeiro, o do Grêmio, ótimo, né? Gustavo Henrique, excelente. Sou muito fã, talvez menos só que o Pretzel aqui, mas muito fã do Gustavo Henrique. Acho um zagueiro com potencial para chegar e ganhar, por exemplo, do Pablo Maria a titularidade do Flamengo, ou dependendo da fase do Rodrigo Caio, enfim. Acho um ótimo zagueiro. Então, todas grandes contratações para serem titulares em quase todos ou em todos os times do Brasil. Mas a necessidade de composição de elenco e até com potencial para ser titular era de um volante na característica e na qualidade e na idade do Thiago Maia. Tem 22 anos, né? Milhões, mas digamos, indo um pouquinho além. Aí você contratar por 14 milhões, olha, ele que joga o que jogaram o Gerson e o Arão do segundo semestre juntos, porque 14 milhões de euros é muita coisa. E lembrando, né, gente, a frase aqui, ela tá falando que é quem o Flamengo mais precisava, não... é o melhor jogador entre os contratados. É por isso que eu falo que é muito verdadeiro. Por isso que é a necessidade do time e tem que ser avaliada e eu quero que a galera responda aqui também. Alexandre Pretzel, verdadeiro ou falso? Por essa tese do Mauro eu também concordo, porque... Se a gente for pegar, existe alguma carência no elenco do Flamengo, talvez seja o substituto do primeiro homem de meio de campo. Talvez. O substituto do Gandula, talvez. Do jeito que está o Flamengo. Agora, o Thiago Maia, que é um volante muito bom, só tem 22 anos, a gente achava que ele tinha mais até. Volante canhoto, um cara de ótimo nível. Agora é daqueles caras que pensa primeiro no dinheiro, né, para ir embora. E vê que a realidade é dura. Ele é dura na Europa, não é essa barbada chegar lá, jogar e tomar conta. Jogou no Lille. O Lille hoje, se a gente transportasse para o Brasil, é um time médio na França. Né? Um time médio, apesar de ter disputado a Champions League. Não, é um time que está disputando as primeiras colocações do campeonato e é uma porta de entrada em tese positiva. O Thiago Mendes foi para lá e depois foi para o Lyon. Ele foi para o Lyon, mas ele estava infeliz. Ele disse isso, que ele não estava feliz. Então ele saiu o quê? Saiu 1 ano e meio do Santos. Mas é um grande reforço para o Flamengo, verdadeiro. Verdadeiro. Jorge, outros reforços que chegaram podem, inclusive, ganhar mais rapidamente a posição de titular. Por isso eles seriam mais necessários do que o Thiago Maia? Imagino que você esteja falando muito do Gustavo Henrique, né? Pensando muito com a cabeça da disputa na zaga, né? Do Gustavo Henrique e um dos dois atacantes que chegaram, porque sem o Gabriel Barbosa, que ainda não está confirmado para o ano de 2020, imagino que Michael ou Pedro Rocha, um dos dois, também vai ter uma vaguinha de titular. Essa pergunta, a resposta para essa pergunta, ela é baseada no cenário de hoje. Se a gente tivesse aqui sacramentada a não continuidade do Gabigol, algo do qual eu não acredito, acho que o Flamengo vai acabar compondo e mantendo um dos seus principais nomes para 2020, um dos principais de 2019, mas a resposta seria outra. Com o cenário atual, com o Gabigol ainda no elenco, eu acho que a resposta ainda é no verdadeira. Elenco, não. Porque tá num hiato ali, né? Exatamente. Entre o fim do vínculo anterior e a situação para 2020. Mas com o Gabigol mantido, se essa expectativa se confirmar,
Eu acho que a resposta para essa pergunta é verdadeira, porque o Flamengo ganha um cara que faz a função de destruição no meio-campo, mas que também tem uma participação muito importante na construção de jogadas. É o cara que constrói e destrói muito bem. Mas quando o Pretzel falava dessa dificuldade de Europa, e o Thiago sentiu um pouco isso na pele, o Thiago perdeu espaço no Lille. Sim. O Thiago, e esse é um ponto de atenção. Tudo bem, o Flamengo trouxe o Gerson, que foi um cara que na Europa não rendeu aquilo que se imaginava, e quando chegou no Flamengo, jogou demais. Mas com esse diferencial. O Gerson vinha jogando. O Thiago Maia não é uma presença constante hoje no time do Lille. Um dos últimos jogos, se não o último jogo em que o Thiago Maia foi titular, foi na Liga dos Campeões da Europa contra o Chelsea, Lille Chelsea. Eu fiz esse jogo aqui. Ele não atuou numa linha de 2 volantes, na linha dos meias recuados. Ele atuou numa linha mais avançada. Como um terceiro homem, que a gente chamava antigamente como terceiro homem de meio campo. Ele é bom jogador. Mas não tocou na bola. Sim. Não conseguiu tocar na bola. Tudo bem que assim, a dificuldade do jogo, a necessidade do Chelsea era muito maior do que a do Lille, que tinha a obrigação, o Chelsea ali, de ganhar o jogo para se garantir no mata-mata da Liga dos Campeões. Mas foi a última impressão que eu tive do Thiago Maia jogando. Tem muito jogador que vai para a Europa e o cara fica assim, eu sou primeiro volante. O jogador se autodefine assim, né? Aí o treinador, não, eu quero que tu jogue de terceiro. Eu não consigo, né? Sabe? Falta tem que se adaptar, claro. Tem que se adaptar. Falta também, de vez em quando, um pouquinho de boa vontade, até de tentativa de evoluir. É porque a bola do Thiago Maia, né, em termos de qualidade de jogo, hoje a gente tem essa necessidade de ter jogadores com essa qualidade característica numa função de armação como volante. Saindo do jogo, armando desde trás. Ali, coisa que se fosse alguns anos atrás, ele já teria sido puxado para frente. Eu lembro do Hernandes, ele já começa mais atrás, vai para frente, depois volta para trás, depois vai para frente de novo. O Thiago Maia hoje, ele é um volante, Mauro Betti? Para mim é mais volante e até para a ideia de jogo, concepção de jogo do Jorge Jesus e cada vez mais de jogo no Brasil, esse volante que, assim, é uma expressão, vai e volta. Eu gosto da expressão, duas expressões, uma em inglês que é o Deep Line Playmaker, que na Itália é mais ou menos o regista retrato, que seria um volante, que não tem expressão parecida, embora, por exemplo, talvez o melhor exemplo seria exatamente o Pirlo na Itália e no Brasil o Gerson da Copa de 70, que jogava ao lado do Clodoaldo, até o próprio Clodoaldo. É o cara que mais atrás começa a pensar o jogo. Tá? Então, o Pirlo é o melhor exemplo. Mal comparado, você pode usar o Verratti. Enfim, algum jogador, digamos, o número 5, pensando num tridente ofensivo, os dois volantes, aquele que normalmente a gente chama um primeiro volante, é o primeiro volante que ele não precisa pisar na área adversária, mas ele começa o jogo passador, com muita qualidade, passador. Aqui, pegando exemplos brasileiros, que não são tanto esse primeiro volante, mas podem ser. O Matheus Henrique ainda no Grêmio, e ainda não quero que ele vá ser vendido, mas eu quero ter potencial. O Arthur, por exemplo, é o cara que organiza o jogo desde atrás. E não são muitos os casos no Brasil. O Gerson, pegando o exemplo rubro-negro, pode ser um pouquinho, porque você vê os dois meio que lado a lado. O Arão, até por outra característica, com cara de pisar mais na área, não é tanto. Mas o melhor exemplo desse regista retrato nos últimos anos, para não dizer da história, é, por exemplo, realmente o Pirlo. Tá, então você está dizendo que pode ser composto no meio de campo do Flamengo com Thiago Maia e Gerson. Com certeza. Aí alguém vai falar, é muito canhoto. Gente, primeiro, são só 10% normalmente da humanidade que são canhotos. O maior time que se viu na vida, o de 70, tinha Gerson, tinha Tostão, tinha Rivelino e Pelé, que era ambidestro. Então, assim, qual o problema ter muito... Eu, por mim, teria 10 canhotos e um destro para bater pênalti. Porque eu tenho uma tese que canhoto não bate bem pênalti, eu bato sempre do mesmo lado, que aliás já foi desmedida pelos números, mas eu vou ficar insistindo. Então, mas como diria Nelson Rodrigues, dane-se os números. Ele não falava aí isso, ficaria no time do Flamengo Mari, Felipe Luiz, né, supondo que o Arão perdesse a vaga para o Thiago Maia, mas assim, numa eventual escalação dos dois. Então, Gerson, Mari e Felipe Luiz na zaga, Gerson e Thiago Maia, o Everton Ribeiro e se tiver o Gabigol, o Gabigol. O Gabigol também, que também bate muito bem com as duas. Aí a Arrascaeta, Bruno Henrique e tal. Seriam 6 canhotos. Eu amo canhoto. Aí eu tô com o Rivelino, eu tô com o próprio Gerson. Cara, quanto mais canhoto, melhor de Djalma. Enfim... Então, o Palmeirense está perguntando, na teoria, quem sairia para a entrada do Thiago Maia. Jota, o Gerson, quando chegou, ele criou um impacto impressionante no time do Flamengo. Depois daquele jogo com o Grêmio, 5-0, eu vou pegar assim, uma reta final da temporada, ele não conseguiu jogar tão bem. Claro, deve ter o desgaste, aquela coisa do cara chegar, dar tudo, depois perder um pouquinho do ritmo.
Mas seria ele hoje o cara, começando a temporada, amanhã o Thiago Maia tá muito bem, tem que sair um dos dois. Arão ou Gerson? Acho que o Arão, né? Penso mais ou menos como o Mauro, porque você ganharia, você manteria ainda uma qualidade de desarme importante, né? Alta, e com o adicional da construção de jogada, da saída para o jogo. Acho que o Flamengo teria ainda mais fortalecido o seu setor. E o Arão foi um cara muito criticado, foi um cara, às vezes, que pagou contas que não eram dele, exatamente, mas que fez um bom ano. Inegavelmente, o Arão fez um bom ano. O nível do futebol do Arão cresceu, como o nível coletivo do Flamengo todo cresceu e foi altíssimo e conquistou o que conquistou em 2020. Mas acho que com o Thiago Maia, de novo, né? A gente está falando aqui, analisando o que cada um pode oferecer, as características de cada um. Mas se a gente olhar o momento do Thiago, vai ser importante a gente observar como o Thiago vai chegar, porque no Lille, hoje, o Flamengo pegou uma situação de uma boa oportunidade que surgiu, de uma contratação a custo zero, de um empréstimo. Aliás, o Flamengo tem sido muito eficiente nisso. Mas não é um salário baixo, né? Mas enfim, a questão salarial é o segundo ponto. O primeiro você tem que ir lá e tirar o cara de algum lugar. E você tem que pagar por isso. O Flamengo não está pagando por isso para trazer o Thiago Maia, não está pagando por isso para trazer o Pedro. Pegou o Gustavo Henrique a custo zero, porque era fim de contrato. Então o Flamengo viu ótimas oportunidades de mercado e que valem a aposta. Mas o Thiago Maia hoje não é titular no Lille. Mas pelas condições que o Flamengo está trazendo, vale tentar, vale apostar, tentar enriquecer o elenco e ver se dá certo, até se baseando no exemplo do Gerson e em outros exemplos que foram bem sucedidos. Assim, a gente tem uma imagem do Thiago Maia, desse jogador que a gente viu surgir no Santos, jogando muita bola, chegando na seleção olímpica, sendo campeão olímpico, despertando o olhar do mercado internacional, sendo contratado pelo Lille num momento que o Lille contratou o Luiz Araújo, o Thiago Mendes, o Thiago Maia, a gente fala, eu não sei se era o Bielsa o técnico, acho que foi, né? Então, assim, tinha o Bielsa como técnico, uma projeção. Não era um time qualquer que estava contratando o Thiago Maia, era um time que tinha uma curva ascendente e que conseguiu atingir esse objetivo, inclusive, de brigar pelo título, de ser classificado para a Liga dos Campeões da Europa. Só que o Thiago Maia, em 2020, por exemplo, não jogou 20 minutos. Jogou lá 20 minutos na Copa da França. Talvez a gente tenha uma visão do Thiago Maia que já não seja uma visão real do futebol dele. E acho que esse é um risco que o Flamengo vai correr. É justo pensar assim. Porque, cadê? Ele não conseguiu ser o mesmo Thiago Maia lá. Lembrando, ele já está chegando em meio de temporada, né? Ele está chegando em meio de temporada. Então, teoricamente, ele tem uma certa vantagem, mas ele pode sentir no meio do ano, né, como muito jogador europeu sente também. E esse ano, desculpa rapidinho, não vai ter a parada de Copa América. A temporada no Brasil segue. Ela segue. Eu acho que o Thiago Maia, cara, ele, no Brasil, ele joga da última referência que a gente teve em qualquer time do país. Agora, concordo contigo. Qual o Thiago Maia que está voltando?